Olá, queridos catequizandos! Estamos aqui para mais um encontro de catequese. E neste encontro, nós vamos meditar sobre a nossa missão de ouvir e praticar o Evangelho, a boa nova de Deus de salvação para nós. Pois bem, e para a gente bem começar, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos ouvir o que a Palavra de Deus tem a nos dizer no dia de hoje. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo do 19 ao 27. A lei da liberdade. Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar, e lento para ficar com raiva, porque a raiva do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, deixe de lado qualquer imundície e sinal de malícia, e recebam com docilidade a palavra que lhe foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará felicidade no que faz. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganando a si mesmo, e sua religião não vale nada. Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição, e manter-se livre da corrupção do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos catequizandos, o texto bíblico que nós acabamos de ver nos fala muitos ensinamentos, nos traz muitos ensinamentos. Aqui Tiago está nos ensinando que nós devemos ser prontos para ouvir, ou seja, prontos para escutar a palavra de Deus, porém lentos para se encolerizar, lentos para alimentar raiva dos outros. Devemos ser pessoas pacientes, saber perdoar o irmão, saber ser manso, respirar fundo, ao invés de xingar logo de cara a pessoa que nos ofendeu. A gente tem que ser lento para a ira, saber ter paciência, saber pensar, refletir, agir com a cabeça, não somente com a emoção. E Tiago aqui nos diz assim: pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Por quê? Quando a gente está muito irritado, nós agimos sem pensar. E a gente xinga, briga, bate, quebra e tal. E essa ira não pratica a justiça, porque ela não age segundo a verdade, porque ela não busca o certo a fazer. Ela busca explodir, quebrar, xingar, fazer isso. Aqui, essa ira não cumpre a justiça, porque a justiça, ela pensa primeiro. Uma pessoa justa, ela age primeiro refletindo e age do modo certo, respondendo do jeito certo, tendo a atitude correta. E assim, então, a cólera do homem não pratica a justiça de Deus. E Tiago continua nos dizendo ainda mais: por essa razão, renunciando a toda imundície e todos os vestígios de maldade, recebei com docilidade a palavra que foi plantada em vossos corações e é capaz de salvar as vossas vidas.
Que linda passagem sobre a importância da Bíblia. Olha só, ela é como uma semente que foi plantada em nosso coração e que tem poder para nos salvar, ou seja, vivendo a palavra de Deus, acreditando nela, praticando, eu recebo salvação. Eu devo então procurar alimentar essa semente que está em meu coração. Tiago continua dizendo ainda assim, ó: tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. De nada adianta a gente ouvir a palavra de Deus, escutar, ler a Bíblia, se depois a gente não vai viver, se depois a gente não vai fazer o que Jesus está dizendo. E ele diz assim: com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que, observando o seu rosto no espelho, se limita a observar se vai-se embora, esquecendo logo de sua aparência. Então, aqui de nada adianta a gente ver, olhar ali a palavra de Deus, escutá-la e não viver. A gente vai esquecer o que viu. A gente vai esquecer. Mas se a gente vive, aquilo coloca marcas profundas dentro de nós. E Tiago continua ainda dizendo assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, este é bem-aventurado, feliz no que faz. Quem vive a palavra de Deus é feliz. Nós meditamos bastante sobre isso esse ano. E então é importante isso. Não somente acreditar e escutar, vivenciar, viver para ser feliz. E aqui São Tiago continua: se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a língua, antes se engana a si mesmo. Saiba que sua religião é vã. Não adianta nada nós participarmos das orações, das celebrações, sermos exteriormente religiosos, se a gente não tem um coração agradável a Deus. É uma religião vã. É preciso viver a nossa religião, a nossa fé. É preciso experimentá-la, fazer exercício dela. E aqui São Tiago, de um modo especial, se dedica a falar da importância de saber refrear a língua. Por quê? Porque pela palavra nós podemos machucar os outros, né? Se a gente age sem pensar, falando a primeira coisa que der na cabeça, a gente machuca. Assim como os outros também podem machucar a nós. É preciso saber refrear a língua, ou seja, pensar o que vai falar antes de falar. Mas se eu falar desse jeito, eu não vou ofender demais, né? Pensar o peso, as consequências que a minha palavra vai ter. E assim cuidar, né? Não, por exemplo, zombar de um coleguinha que tem os seus defeitos, as suas dificuldades. Na hora que der vontade de rir dele, ridicularizar ele, opa, eu vou refrear a minha língua, segurar ela. Porque senão eu vou machucar o outro, que não tem nada a ver com a história e que vai ter um sofrimento vão na vida dele. Nós precisamos cuidar as nossas palavras. Tiago continua ainda dizendo assim: com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisso: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, ou seja, ajudar as pessoas necessitadas. Essa é o verdadeiro espírito da religião, né? Nós vivemos toda uma carga de orações no dia a dia, participamos das celebrações e tudo mais, mas isso tem que gerar frutos. Eu tenho que cuidar dos que são necessitados também. E ainda aqui ele termina dizendo: e guardar-se livre da corrupção do mundo. O mundo nos atrai para muitos pecados, para muita desonestidade, muita vida só atrás de prazer e mais nada. Nós temos que cuidar disso. Por quê? Nós queremos ser felizes. Uma pessoa que mergulha na corrupção do mundo, no pecado, achando que vai ser feliz, ali só vai encontrar tristeza, raiva, ira, desordem, briga. Mas a pessoa que vive o Evangelho encontra paz. Porque o Evangelho é isso, boa nova. A palavra Evangelho significa boa notícia. Uma boa notícia que nos é dada, de que Deus veio ao mundo e nos ensinou o que viver para ser feliz. É uma boa notícia. Então nós somos chamados a escutar o Evangelho. Jesus mesmo fala assim, ó: aquele homem que escuta as minhas palavras e não a pratica, é como alguém que construiu sua casa sobre areia.
Vêm as torrentes, as tempestades e a casa cai. Ou seja, uma pessoa que escuta o seu evangelho, o evangelho de Jesus, e não vive, a vida dela não tem alicerce. Qualquer coisinha vem, derruba ela, né? Uma dificuldade vem e a pessoa cai mesmo. E se machuca e perde a esperança e não sabe se levantar. Por quê? Não viveu o evangelho de Cristo. Agora, uma pessoa que pratica é como alguém que construiu sua casa na rocha firme, ou seja, aquela pessoa tem solidez. Aconteça o que acontecer, ela permanece confiante e firme em Deus. Isso é importante para nós. Quanto mais nós vivemos o evangelho, mais força nós teremos. E é isso que Jesus está nos convidando, a ter essa força que Ele mesmo dá pelo seu evangelho. Por isso, ame os evangelhos. Procure um contato maior. Leia Mateus, leia Marcos, Lucas, João, os evangelistas. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus ensinou. Eu vou deixar para vocês, catequizandos, esse convite, a ler o evangelho. E na verdade o meu convite vai ser bem assim. É uma tarefa que eu vou dar a vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o evangelho de Marcos e vão dar uma olhada no evangelho de Marcos. E escolham ali um texto. Ali, um textinho grande, 5, 6, 7, 8, 9 versículos ou mais, mas de no mínimo 5 versículos. Escolham um texto que fale com vocês, que você achou bonito, que falou com a sua vida, e transcreva no seu caderno. E depois responda a pergunta: o que este evangelho me faz viver? O que esse evangelho muda o meu jeito de viver? Faça isso, tire uma foto, mande para a catequista de vocês. Então vamos finalizar essa catequese de hoje. Vamos pedir ao anjo da guarda que nos proteja, cada um de nós, a nossa família. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.